jovens, algumas pessoas me pediram para gravar uma aula organizando essas duas, né? São três, que mais uma vai ser disponibilizada essa semana, essas três teleaulas da SEDU. E aí eu resolvi também gravar e explicar para vocês o que está acontecendo, o que está rolando, porque se começou num conteúdo diferente do que a gente estava vendo no terceiro ano, isso especialmente para o terceiro ano, tá? O primeiro e o segundo ano tá legal, tá batendo certinho. A SEDU, ela tem um conteúdo básico curricular, que é chamado de CBC, onde preconiza-se 4 conteúdos que sejam estudados no terceiro ano. E aí, galerinha, esses conteúdos em sequência, né, que chegam pra gente, é o equilíbrio químico, o equilíbrio iônico, a orgânica, toda a orgânica, e a radioatividade. Essa é a sequência. Por que eu naturalmente não sigo essa sequência? Aí já são experiências de anos em sala de aula, porque isso daqui é previsto até dezembro. E obviamente o nosso objetivo é terminar o mais importante até o final de outubro, né? Porque na primeira semana de novembro vocês já têm a prova do Enem. E aí muitas vezes quando a gente fazia isso normalmente nos terceiros anos, eu chegava lá em outubro na metade de orgânica ou para o final da química orgânica, não tinha terminado a química orgânica. Isso é muito ruim, porque o conteúdo mais importante, com maior quantidade de questões no Enem, é a química orgânica. Então o que eu já fiz alguns anos atrás, isso, né, eu mantive com a anuência inclusive da supervisão. Eu jogo química orgânica primeiro, orgânica. Depois da química orgânica, que é aí, eu tenho 5, 6, 7 questões todo ano de química orgânica, eu venho para a radioatividade, lá em julho, mais ou menos, normalmente a gente ia, para depois entrar no equilíbrio químico, que é pré-requisito para se entender o equilíbrio iônico. Tá? Dentre esses 4 conteúdos, o que menos cai no Enem, seguramente, é o equilíbrio iônico, por isso que eu jogo por último, porque às vezes não dá tempo de dar, tá? Nos últimos 10 Enems aí a gente deve ter 2 ou 3 questões no máximo de equilíbrio iônico. E para se entender com precisão o equilíbrio iônico, eu preciso passar pelo equilíbrio químico. Então eu não entendi porque que os caras começaram as teleaulas lá no equilíbrio iônico, tá? Se fosse começar na sequência, teria que ter começado pelo equilíbrio químico, mas enfim. A boa notícia é que o equilíbrio iônico não é difícil, o equilíbrio iônico é fácil. Tá? Não vou dar tanta volta aqui, eu vou direto ao ponto, para vocês entenderem o processo. E aí o que a gente precisar do equilíbrio químico, infelizmente eu vou passar, né? E aí quando voltar ao equilíbrio químico, espero eu na sala de aula física, eu explico certinho de onde vieram esses conceitos, tá? Primeiro, para entender o equilíbrio iônico, eu preciso entender que a água, ela sofre ionização, a água sofre dissociação. Quando eu tenho lá um copinho de água, eu não tenho só H2O. Aquela água que está ali, aí no seu copinho, do seu lado, no filtro, em qualquer lugar, ela ioniza, na verdade, 2 moléculas de água, elas se ionizam em uma molécula de hidrônio ou hidroxônio e também uma molécula de hidroxila. Então toda a água que eu tenho, ela se ioniza, só que esses íons, eles retornam a ser água. Por isso que o nome é equilíbrio, porque da mesma forma que vai, volta. Isso num processo dinâmico, não para, ele não é estático. H2O vai virando H3O+, que vai virando OH-, que vai voltando para H2O. Então vai e volta, tá? Por isso o nome é equilíbrio. Por convenção, o H3O+, a gente pode chamar de H+. Tá? A gente pode organizar, chamar isso de H+. H+ não existiria na prática, tá? Isso é uma convenção lá dos químicos. Então, resumindo isso daqui, a água, ela vai ionizar em H+, mais OH-. Eu preciso que vocês anotem isso daqui, se não me falha a memória, está lá no vídeo 3 também, tem uma organização sequencial aí muito ruim nesses vídeos também, tá? H2O, H+, que não existe, é uma simplificação
que por convenção se permite para o H3 ou mais, H mais o H menos. Isso daqui me diz que a uma temperatura de 25 graus Celsius, tá? Padrão, praticamente todas as questões é 25 graus Celsius, se eu tiver uma solução que for neutra, eu vou ter aqui a mesma quantidade de H+, e de OH-. Ela não é nem ácida, nem básica. A quantidade total de H+ e OH-, que são os íons, já é determinado por convenção química também, é 10 elevado a menos 14 mols de íons. Tá? Mas a minha solução é neutra, não tem nem hidrogênio nem base mais, em maior quantidade. Se eu tiver uma solução que for ácida, lembra lá no primeiro ano? Por isso que também para entrar em equilíbrio iônico precisa voltar lá com os ácidos e bases. Lembra lá no primeiro ano? Ácido tem maior quantidade de hidrogênio, começa com hidrogênio inclusive. Então o ácido ele tem mais H+ e menos OH-. Uma maior quantidade de H+. Isso significa que eu tenho aqui sobressaindo hidrogênio, ácido, tá? E aí, jovens, o total de íons, percebam que eu tenho, genericamente aqui mostrando, eu tenho a mesma quantidade de íons. O total de íons, a concentração de íons, 10 elevado a menos 14 mols. Tá? E se a minha solução for básica, se ela for básica, eu tenho o quê? Eu tenho uma maior quantidade de OH-. OH-, base, né? Hidróxido sódico, hidróxido de potássio, hidroxilo, né? E se eu tenho uma maior quantidade de OH-, prevalece a capacidade básica disso daí. E aí, nessa solução básica, que genericamente eu tenho a mesma quantidade de íons, percebam, mas o total de íons vai ser sempre 10 elevado a menos 14 mols. Isso não vai variar, tá? Mesma quantidade de hidrogênio, de íons que eu vou ter ali. Quando aumenta a quantidade de H+, diminui de OH-. Quando aumenta a quantidade de OH-, diminui de H+. E por aí vai. Então, para que isso não fique difícil das pessoas entenderem, se organizou o chamado cálculo de pH e de pOH. pH e pOH. Por quê? Eu sei que é uma constante chamada de Kw, constante de ionização da água, isso é ensinado lá no equilíbrio químico, mas de qualquer forma, a constante Kw ela é representada pela quantidade de H+ multiplicada pela quantidade de OH-. A quantidade de H+ com a quantidade de OH- obrigatoriamente tem que ser 10 elevado a menos 14 mols por litro de íons. O que isso significa? Que se a minha solução for neutra, a quantidade de H+ é 10 elevado a menos 7, porque tudo é 10 elevado a menos 14. E a quantidade de OH- também é 10 elevado a menos 7, porque elas estão iguais. Ali, se 10 a menos 14 é tudo, eu tenho a mesma quantidade de cada um. Agora, se a minha solução for ácida, eu tenho que ter uma quantidade maior ou menor do que 10 a menos 7? Ácido, de hidrogênio, de H+, uma quantidade maior do que 10 a menos 7. O que é maior do que 10 a menos 7? 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3 e por aí vai. E se eu aumento a quantidade de H+, obviamente, a quantidade de OH- diminui. Diminui para quanto? 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11 e por aí vai. Se eu aumento o H+, diminuo o OH-, tá? Se a minha solução for básica, se for uma base,
É o contrário. A quantidade de OH menos vai ser maior, lembra do exemplinho aqui? Então 10 a menos 6, 10 a menos 5, por aí vai. E se eu aumento a quantidade de OH menos, obviamente, diminui a quantidade de H+. Então, resumindo isso, base, solução básica tem muito OH menos, pouco OH+. Solução ácida tem muito OH+, pouco OH menos. Qual a quantidade de íon que eu vou ter? 10 a menos 14. Se eu aumento um, eu diminuo o outro percentualmente para isso, para chegar a esse valor. E aí, galerinha, percebam que existe, o cálculo do pH e do pOH, proposto lá por Sorens em 1908, 1909, para facilitar o entendimento das pessoas nesse sentido. Ele determinou uma fórmula que pH é igual a menos log de H+. Perceba que no vídeo está errado, tá? A tiazinha do vídeo lá, ela bota pH igual a log de H+. Pelo amor de Deus, não façam isso, até porque depois ela faz um cálculo ali astronômico, forçando o resultado e tal, manipulando a matemática de uma forma errada. pH é menos log de H+. No primeiro vídeo está dizendo mais log de H+. Está errado lá. Ou POH, potencial hidroxilo iônico, menos log de OH-. Ah, professor, log. Jovens, log na base 10. É bem fácil, tá? É bem tranquilo calcular alguma coisa com log na base 10. E aí, eu vou pegar, por exemplo, uma solução de ácido clorídrico, HCl, onde eu vou falar que eu tenho uma concentração molar de 0,001 mol por litro. 0,001 mol por litro. O HCl, obviamente, ele ioniza em H+ e Cl-, né? Se eu tenho 0,001, isso equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 3, ou 10 elevado a menos 3. Se eu tenho 10 elevado a menos 3 mols por litro de HCl, estequiometricamente falando, a proporção é sempre 1. 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 3. Isso significa que a quantidade de hidrogênio é 10 elevado a menos 3, de H+. Ah, professor, qual que é a quantidade de hidroxila? Se de hidrogênio é 10 a menos 3, o total tem que ser 10 elevado a menos 14. Para chegar a menos 14, falta menos 11. Então, de OH-, você tem nessa solução aquosa, sempre em água, você tem 10 elevado a menos 11 mols por litro de OH-. Mas eu quero calcular o pH. Olha como é que é fácil, jovens. pH é igual a menos log de H+. pH é igual a menos log na base 10 de 10 elevado a menos 3. Lá na matemática, o logzinho de 10 na base 10, você faz o que, jovens? Corta. Seu pH vai ser menos 3. Seu pH vai ser igual a 3. Tá? pH igual a 3. Se o pH é igual a 3, o pOH vai ser 11. Professor, de onde que eu tirei esse 11? 10 elevado a menos 11, menos log de 10 elevado a menos 11 é 11. E outra coisa, se o total é 10 elevado a menos 14, eu estou jogando uma escala logarítmica, pH mais pOH sempre será 14. Então, se você achou um valor de pH, para achar o de pOH é facinho, é só buscar o que falta para o 14, tá? Vamos achar mais um exemplo aqui então. Eu tenho uma solução de hidróxido de sódio, NaOH. Essa solução de hidróxido de sódio, eu tenho uma concentração igual a 10 elevado a menos 2 mols por litro de hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio, eu quero saber de você qual que é o pH desse hidróxido de sódio. Eu tenho uma concentração de 10 elevado a menos 2 mols por litro de uma
base. Eu estou te perguntando qual que é o pH disso daí, não o pOH. Mas aqui eu só tenho condições de achar o pOH, potencial de hidroxilo iônico. Depois eu calculo o pH. Como, professor? Ó, fazer aqui que está melhor o quadro. NaOH. NaOH, ele tem Na e tem hidroxilo, né? Ó, o OH aqui significa que ele é uma base e não um ácido. Se eu tenho 10 elevado a menos 2 de hidróxido de sódio, obviamente eu tenho 10 elevado a menos 2 de hidroxilo. Estequiometricamente tem um de cada, então mesma concentração de hidroxilo que é da base que eu tenho ali. Isso significa que o pOH é igual a menos log de OH menos. OH menos, por quê? É o que eu tenho OH menos aqui. pOH é igual a menos log de 10 elevado a menos 2. pOH, ó, log na base 10. Então é menos 2. Professor, sempre base 10? Sempre base 10, tá? Química sempre base 10. pH é log na base 10. pOH, menos com menos, mais 2. Então, pOH disso é 2, mas eu não te pedi o pOH, eu te pedi o quê, meus jovens? O pH. E aí, se o pOH é 2, o pH vai ser quanto? Quanto que falta para chegar a 14? 12. Então, pH é 12, é o que eu te perguntei, tá? Bem tranquilo, né? Menos log, eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Eu vou parar esse vídeo que eu vou fazer uma junçãozinha aí, que meu celular tá acabando a memória dele aí. Mas é bem fácil, tá? É bem tranquilo. E aí, criou-se, para as pessoas entenderem, uma escala. A tiazinha aí do vídeo dá alguns exemplos bem legais. A escala pH, que é a mais importante, ela vai de 0 até 14. Lá no primeiro ano nós falamos disso. O meio dela é quanto, jovens? 7. Abaixo de 7, eu tenho soluções ácidas. Acima de 7, soluções básicas. Então perceba que aqui, ó, o NaOH, quanto que deu o pH? Deu 12. Deu 12. Significa que ele é uma base, tá? Todo pH abaixo de 7, eu tenho solução ácida. Todo pH acima de 7 até o 14, eu tenho solução básica. E aí, quanto mais próximo ao extremo, mais forte é, maior a quantidade de íon que isso vai ter. E aí também existe, mas em menos uso, digamos, no nosso dia a dia, a escala pOH, potencial hidroxilo iônico. Está aqui, ó, existe também o pOH. O pOH também vai de 0 a 14. O 7 é o neutro das duas formas. Só que o pOH abaixo de 7, a solução é básica. Acima de 7, a solução é ácida. Olha aqui, quanto que deu o pOH da hidróxido de sódio? Deu 2, olha o 2 aqui, ó, na escala pOH. É uma solução básica. Bom? Tranquilo? Tá? E aí dá pra gente ficar fazendo, né? Os exercícios que eu vou mandar para vocês são praticamente todos dentro disso daqui. Tá? Mas vamos seguir aqui. Vou fazer mais um exemplo aqui. Mais dois, na verdade. Para vocês frisarem bem isso. Entenderem de uma forma legal isso daqui. Ó, eu vou pegar uma solução, por exemplo, de ácido cianídrico, HCN. Tem o ácido, eu já sei que tem o H, eu já sei que é ácido, tá? E vou falar que eu tenho uma concentração de HCN de 10 elevado a menos 5 mols por litro, ou 0,00005 mols por litro, tá? E aí eu quero saber disso daqui, qual que é a concentração de H+, qual que é a concentração de OH-, qual que é o pH e qual que é o pOH disso daqui. São 5 informações que eu estou te perguntando. A concentração de H+, eu já sei que é 10 elevado a menos 5. Por quê? HCN, HCl não,
CN ácido cianídrico. Eu tenho H+, mais CN-. Como a proporção de estequiométrica é 1 por 1, professor, vai ser sempre? Não, o próximo exemplo não vai ser. É 1 para 1, eu tenho 10 elevado a menos 5, tenho 10 elevado a menos 5 também, tá? 10 elevado a menos 5 mols por litro de hidrogênio. Então, a concentração de H+, vou botar de azulzinho aqui para ficar mais bonitinho, 10 elevado a menos 5 mols por litro. E a concentração de OH-? Eu não falei para vocês que 10 elevado a menos 14 é tudo? Se é 10 elevado a menos 5, para chegar nos 10 elevado a menos 9, eu vou fazer aos 10 elevado a menos 14, eu vou fazer o quê? Eu vou somar aqui, ó, 10 elevado a menos 9 mol por litro. Por quê? 10 a menos 9, 10 a menos 5, chego lá nos 10 a menos 14, tá bom? Bem fácil. O pH e o pOH eu vou calcular. Vou calcular como? Lá naquela formulinha. pH é igual a menos log de H+. pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 5. pH, log na base 10, ó, menos 5. pH é igual a 5. Pronto, já achei o valor de pH. E o pOH, professor? Para chegar a 14, pH mais pOH tem que dar 14. Falta quanto para chegar a 14? 5 mais 9. pOH é 9. Então, na escala de pH, isso daqui é um ácido, ó, porque está abaixo de 7 no pH, está acima de 7 no pOH. Essa é uma solução ácida. Obviamente, ácido cianídrico é um ácido. Bom, bem tranquilo isso, tá? Percebam que eu vou colocar aqui no cantinho, né, que a menina lá faz um erro no vídeo na hora de calcular o pH. Percebam aqui, tá? Nesse cantinho aqui, o que ela faz? Ela coloca pOH, ela coloca pH, pOH, depois ela aplica a fórmula de uma forma errada, tá? Então percebam isso daí e tomem esse cuidado para vocês não errarem, bom? Um outro exemplo, e aí para mais um exemplo, agora é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complicado. Mas é só tomar um cuidadozinho que fica mais fácil para a gente. Por exemplo, agora eu vou pegar um ácido aqui que tem mais do que um hidrogênio ionizado. Por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. E eu vou falar para você que eu tenho, por exemplo, uma concentração de 0,01 mols por litro de H2SO4. Aqui eu vou te pedir da mesma forma que o exemplo passado. O pH, vamos na sequência aqui. A concentração de H+, a concentração de H+, a concentração de OH-, o pH e também vou te pedir o pOH. Bom, essas 4 informações falando que eu tenho 0,01 mols por litro de H2SO4. O que difere aqui dos outros exemplos? O H2SO4 ele vai ionizar em 2H+, mais SO4 menos 2. Isso é irrelevante para você. Professor, 2H+, 2 hidrogênios. Só isso, jovens. 2 hidrogênios. Se você tem 0,01, você tem 1 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro de ácido sulfúrico. Significa que 1 vezes 10 elevado a menos 2, ó, a proporção 1 para 2, eu tenho 2 vezes mais hidrogênios do que ácido sulfúrico. Então, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro de H2SO4. E é ele que eu vou fazer o meu cálculo, é ele que eu vou buscar o meu cálculo, tá? Então, aqui a concentração de H+, eu já tenho, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro. Ainda não consigo fazer de OH- não, tá? Tem que calcular o pH, porque 10 elevado a menos 14, mas aqui vai dar uma matemática meio escabrosa para eu fazer isso, tá? E eu não vou ficar forçando o resultado. Eu vou direto aqui calcular o pH. Ó, pH igual a menos log de H+. Aí, jovens, nesse tipo de questão, vocês vão pegar em questões de vestibular, essas coisas, ele vai ter que te dar lá embaixo, ó, da questão dados. E aqui nessa questão eu preciso do log de 2 na base 10, que é 0,3. Tá? Lá na matemática vocês sabem, não dá para ficar calculando isso
sem maiores informações. Mas eu não vou me entrar aqui ao logaritmo, mas essa informação ela precisa estar lá. Você tem que ter ela, tá? Dados, no meu caso aqui, log de 2 igual a 0,3. Por quê que eu preciso desse dado? Ó, pH igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 3. pH igual menos log de 2 mais log de 10 a menos 3. Não é assim que vocês aprendem na matemática? Para calcular esse logaritmo aqui, ó, você soma os dois logs. E aí você tem pH igual menos log de 2, ó, ele tem que te fornecer essa informação, mais log de 10 elevado a menos 3, base 10, menos 3. Isso significa que seu pH é igual a menos 0,3 menos 3, menos 2,7. Seu pH vai dar 2,7. Está aqui o pH do ácido sulfúrico, 2,7. Ácido, né? Ah, professor, e o pOH? Tira 14, velho. 2,7, ó. 14 menos 2,7, isso vai dar 11,3, né? 11,3 é o pOH. Então você já tem o pH que é 2,7 e o pOH que é 11,3. Fácil, né, jovem? Só achou um, para achar o outro é só 14. E a concentração de OH-? Vocês perceberam de onde que está saindo o valor do pH e do pOH? E o OH- eu falo em uma hidroxila só. Olha o que eu vou fazer aqui. 10 elevado a menos 11,3. Da onde que é o 11,3? Aqui, ó, pOH aqui. 10 elevado a menos 11,3. Pronto, achei as informações que eu queria. Tá bom? Vou passar mais uma série de exercícios, vou ajudando vocês aí ao longo da semana, né? Isso só pode ser postado na sexta-feira, na verdade, mas essa é a ideia aqui do cálculo. Eu não sei se ele vai abordar em algum momento o grau de dissociação, o grau de ionização. Se abordar nos vídeos mais pra frente, eu regravo outro vídeo para a gente falar desse grau de ionização e dissociação também. Mais um detalhezinho que eu acho, né, não tão importante assim, mas também o vídeo aí ele está com informações não também tão precisas, que é a relação dos indicadores de ácido base. Existem vários, tá? Vários indicadores. O que são esses indicadores? Lembra do trabalho lá do segundo ano? A gente usou um indicador, o azul de bromotimol. Você jogava o azul de bromotimol na água, aquela água ficava amarelinha, ou dependendo do pH que ela estava, ela ficava azul. Então, são indicadores, são substâncias de cor, tá? Lá no equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier, que viria antes disso, na verdade, eu explico isso com mais calma, né? Reagente, produto, aumenta a concentração. Mas, enfim, o que são indicadores? Substâncias que você pinga ali no ácido na base, naquela solução, e ele te indica por cor se aquela solução tem um pH, determinado pH. Para de olhar minha careca, né? Estava com saudade aí das piadinhas, né? O azul de bromotimol, por exemplo, o azul de bromotimol, ele tem um indicador de cor que é em 6,6. Tá? Não quer dizer que para baixo para cima é ácido base. Cada indicador ele tem um valor. Isso significa que abaixo do 6,6 ele tende ao amarelo. Acima do 6,6 é azul. Tá? Não é, pingou um é ácido, pingou outra base, como a mulher do vídeo aí falou. Não, ele tem um valor já específico. Então abaixo do 6, vai chegando no próximo de 6,6, ele vai passando por um verdezinho. Tá? Chegou no 6,6 para cima, ele é azul. Outro indicador também é o alaranjado de metila. Acho que o alaranjado de metila também fala no vídeo aí. O alaranjado de metila ele tem um ponto de viragem de aproximadamente 3,5, um pouquinho menos, 3,1 a 4 ponto alguma coisa. Mas enfim, o alaranjado de metila,
pH abaixo de 3,5, quer dizer, pinguei ele em solução. Se essa solução estiver abaixo de 3,5, ele vai ser vermelho. Se essa solução estiver acima de 3,5, vai ser amarelo. Professor, preciso decorar isso? Óbvio que não, você não precisa, cara. E outra coisa, isso não vai te indicar se aquela solução é ácida ou se ela é básica. Por exemplo, se tiver 4, o pH vai ficar amarelo e aquela é uma solução ácida. Se tiver 9, o pH vai continuar sendo amarelo e aí já é uma solução básica. Então isso é só para a gente ter um parâmetro, ter uma ideia, tá? Quando você vai verificar exatamente, se usa um aparelho chamado pHmetro para saber exatamente o pH. E mais um também conhecido é a fenolftaleína. A fenolftaleína tem uma viragem lá no alto. A viragem dela é 9,8. Abaixo de 9,8 não muda a cor, é incolor. Acima de 9,8 ela fica um vermelho, puxado para um rosa, quase. Tá? Então eu só consigo identificar soluções que são acima de 9,8. Qualquer valor abaixo disso ela fica incolor. Existem aí mais de 20 indicadores pH, até o suco do repolho roxo ele faz isso. Tá? Valeu, jovens. A gente vai se falando aí ao longo da semana, tá? Mas refaça esses exercícios, dê uma olhadinha com mais calma aí, para a gente conseguir andar com isso da melhor forma possível, tá bom? Valeu!